Brazuca nos USA chegando aqui. Hora de sair do trabalho e ir para casa. Fazer aquele esquema de falar um pouco sobre as minhas experiências aqui na terra do Tio Sam. Então vamos vazando. Agora falar um pouco algo que está rolando recentemente comigo, que é andar de moto aqui nos Estados Unidos. Eu vivi aqui por muitos e muitos anos sem andar de moto. Moto sempre foi uma grande paixão minha. Comecei a andar de moto aos 14 anos no Brasil. E aqui eu acabei ficando vários e vários anos sem andar de moto. No Brasil eu andava, comecei andando com moto 125 cilindradas e tal. Tem um pessoal essa hora que fica controlando o trânsito aqui. Pessoal assim, policial. Então no Brasil eu comecei com motos 125 cilindradas. Moto mais potente que eu pilotei foram as CB. Tive uma CB 400, tive uma CB 450, mas são motos que aqui eles chamam de standard. Aí aqui você não vê moto abaixo de 250 cilindradas. Eu praticamente nunca vi. A mínima que eu vi foi 250 e ainda assim foi no curso para tirar a habilitação. Fora isso, é só motão que vê por aqui. Com relação a tirar a habilitação, é um pouquinho mais difícil do que tirar a habilitação de carro aqui, porque a habilitação de carro aqui é extremamente fácil. Não precisa fazer, como no Brasil tem, pelo menos em São Paulo tem o CFC. Toda aquela burocracia não é necessária aqui, dependendo da sua idade. Se você tem de 16 a 18, você pode tirar a habilitação aqui com 16 anos, entre 16 e 18, mas aí você precisa fazer o curso obrigatório. Mas passou de 18 já não precisa. Como quando eu cheguei aqui, eu simplesmente fui lá, dei entrada, apresentei os documentos necessários para poder tirar a habilitação, fiz o teste teórico, muito parecido com o Brasil, eu estudei, baixei o manual aqui, a cartilhazinha que tem que aprender com os significados das placas, leis, valores de multa e severidade das violações. Paga lá uma taxa, na época foi acho que $24, uma coisa assim. Passou no teste teórico, vai fazer o prático, que é uma boiadaça, faz baliza e aí faz um rolê num traçado bem simples assim, não pega avenida, nada, extremamente simples. E aí você já sai de lá com uma folha de sulfite impressa com a sua habilitação temporária, que você já pode sair de lá dirigindo legalmente. E depois de 1 ou 2 semanas, coisa assim, você já recebe pelo correio a habilitação final. E aí não tem esse lance de depois de 1 ano ter que renovar e tal. Não, tirou a habilitação, acabou. Tem que renovar a cada uma pá de anos, mas é mais pelo lance tipo, agora eu preciso usar óculos, por exemplo, então precisa fazer lá o teste, Fora isso, boiada. De moto é um pouco mais complicado. De moto, como eu já tinha a de carro, eu não precisei fazer o teórico, mas eu preciso fazer um curso. Então a forma como acontece, você vai como uma autoescola, faz um curso lá de 2 dias essencialmente, que aí eles dão a parte teórica, de pilotar uma moto, e a parte prática, e realmente subir na moto lá e andar e passar pelos cones, fazer curva, essas coisas. E aí no final do 2º dia eles fazem o teste e já te avaliam na hora. Você passando no teste, eles emitem lá um certificado, você leva esse certificado até o órgão, o departamento de trânsito aqui, e aí eles atualizam sua habilitação com a categoria, que inclui permissão para pilotar moto. Essencialmente é isso,
O teste em si também, para quem já pilota, é muito fácil. Eles avaliam a capacidade de frenagem, né? Então você tem que vir a, não me lembro, são 30 milhas por hora mais ou menos, e aí você tem que parar em 12 pés, uma coisa assim. Tem que, né, mostrar que você consegue frear a moto seguramente, né, para simular uma situação onde você tem que parar por causa de uma emergência. Isso é extremamente importante quando está de moto. Eles avaliam controle e equilíbrio da moto em um espaço fechado. Você tem que essencialmente entrar num retângulo com a moto e fazer um 8 lá dentro, sem atravessar as linhas desse retângulo, sem colocar o pé no chão, né, sem se desequilibrar todo. Você tem que fazer um 8 lá, né, entrar no triângulo, fazer um 8 e sair dele. E a outra parte é curva, né, você tem que vir numa certa velocidade. Eles precisam ver você usando os dois freios, dianteiro e traseiro, para reduzir a velocidade, baixar uma marcha pelo menos e certificar de que você está olhando para o final da curva antes de começar, antes de entrar na curva. Você tem que estar olhando para onde você vai sair daquela curva e aí fazer essa curva, né, acelerando. Você não pode frear no meio dessa curva, você tem que fazer a curva toda acelerando, né, e fazer uma curva tranquila. Eles avaliam essas três coisas e, né, como eu falei, não é difícil, não é caro. Acho que esse curso foi 140, 150 dólares, uma coisa assim, o que ainda é mais barato do que o CFC no Brasil, se bem me lembro. Outras diferenças, né, como eu falei, vindo de São Paulo, é claro, acaba andando de moto no corredor. Você e mais aquelas milhares de motos que passam zunindo pelo corredor. Nota que eu aqui não estou andando no corredor, é proibido. Assim como em São Paulo também é proibido, mas a galera faz vista grossa para isso, né? Acabou se aceitando isso em função da situação. Aqui não pode. A polícia vai pegar no teu pé se você estiver fazendo isso, e os motoristas vão ficar irados se você experimentar ficar cortando, né, o trânsito pelo corredor. Que aqui eles chamam, eu aprendi recentemente, eu não sabia, eles chamam de lane splitting. Lane é a faixa onde a gente está, splitting de divisão, né? Lane splitting. Então a gente está dividindo a faixa aqui pelo meio. Então isso não rola. É um lance assim que, nossa, assim que eu comecei a andar de moto aqui, vários momentos eu ficava meio que querendo embicar para um corredor por causa o reflexo, né? Depois de tantos anos lá em São Paulo, andando pelo corredor, sempre procurando um buraquinho em algum lugar para poder cortar o trânsito, aqui não tem chance. Você tem que ficar né, ocupar o espaço de um carro. Outra coisa que você pode notar aqui, especificamente em Houston, que assim, a gente não passou por nenhuma outra moto. Só tem eu aqui e não tem mais ninguém de moto. Nota que aqui os carros são muito grandes, né? A média dos carros, eles são carros grandes, picapes, SUVs, essas coisas. Mas, né, não tem muita gente que tem o hábito de ir para o trabalho de moto, né? Muita gente acha o trânsito aqui de Houston muito hostil, então meio que tem medo até de pilotar, como eu mesmo tive medo e até tenho receio. Por exemplo, eu tenho evitado também pilotar à noite, né, em carros maiores assim. O ponto cego para eles é maior, então a chance deles não estarem vendo o motociclista é muito grande. Então procuro até evitar, porque hoje eu tô pegando um trânsitozinho um pouco maior, né? Isso aqui comparado com o trânsito de São Paulo, isso aqui não é nada. O cara passando pelo meio. E tá na dele, tá normal, tá certo. É o que pode fazer, do jeito da onde ele estava vindo aqui, ele pode passar com extrema caução. Mas, né, que nem eu que estava nessa faixa aqui, tem que prestar bastante atenção, porque uma vez eu sofri um acidente de carro dessa forma. O cara veio atravessar a avenida assim e, né, atravessou mais ou menos de uma forma que não podia, vamos dizer assim. Ó, aqui um negócio bacana,
o sinal está vermelho para mim, certo? Eu posso entrar à direita assim que for seguro fazer tal coisa, tá? Porque tá vendo o trânsito ali vindo o trânsito ali da esquerda. Ó, agora eu posso entrar aqui e vamos que vamos. Não preciso ficar segurando o trânsito ali da faixa da direita, se eu puder fazer a conversão à direita de forma segura. Então isso é muito bacana, é diferente, é algo do Texas em específico. Outros lugares nos Estados Unidos não são assim, e em alguns lugares aqui no Texas mesmo, em alguns momentos existe uma restrição. Por exemplo, numa área escolar eles talvez digam que a conversão no vermelho à direita é proibida de tal horário, ou somente é permitida dentro de tal horário, mas no geral é liberado. Algo engraçado que é interessante mencionar é que no Brasil a gente tem a palavra moto e a gente tem a palavra bicicleta. Em inglês existe a palavra bicycle para bicicleta, mas muita gente usa a palavra bike, né? Uma palavra, é uma contração, uma redução, vamos dizer assim, de bicycle para dizer bicicleta. Inclusive muita gente no Brasil adotou, né? Fala, eu vou andar de bike. Aqui nos Estados Unidos a gente também chama moto de bike. Então, por exemplo, eu posso dizer, né, chegando no trabalho, I rode my bike to work today, né? Que eu vim de moto para o trabalho hoje. Quando a gente fala bike, se não estiver claro que é uma moto, talvez você tenha que dizer motorbike ou motorcycle, né? Porque teve um dia que eu falei para um amigo, não, a gente vai se encontrar em tal lugar. Ah, beleza, eu tô indo de bike. Aí ele ficou meio assim, porque ele pensou, nossa, mas é uma distância meio grande. Aí quando eu encontrei com ele, ele falou, oh, motorbike, né? Porque ele não tinha se ligado que eu queria dizer uma moto e não uma bicicleta. Então é algo que aqui às vezes confunde por ser a mesma palavra. Mas é isso, cheguei na rua de casa aqui e é isso por esse vídeo. Até mais!